as crianças de 0 a... Hoje não tem? Ah, desculpe. Ah, sim, desculpe, então não tem. É que o pastor me lembrou, mas eu não foi. Desculpe, pastor. Tem sim. Então, cadê meus amiguinhos? Amém. Desculpe, irmão. Não recebi aqui. Que bom. Até 9 anos. Tio Ramon veio aqui. Amém. Cadê todas as crianças? Até 9 anos, não é isso? Vamos cantar com ela então? A equipe de louvor preparou a música? Salmo 119, 11. Pra não pecar. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Pra não pecar. Mais alegre, vamos lá? Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti, pra não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Pra não pecar. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Pra não pecar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda a sua mão direita, vamos orar por essas crianças. Obrigado, Senhor. Nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, jovens estão se perdendo. Estamos vendo um Brasil, ó Deus, que está cada dia mais caminhando para longe da Tua palavra. Nós pedimos misericórdia a Ti, Senhor, e pedimos que como igreja possamos ser, ó Pai, exemplo, a começar para as nossas crianças, para que essas crianças que aqui estão possam ser, ó Deus, de fato, a esperança de continuar falando do Teu amor até que Cristo volte. Abençoe seus pais, que possam sempre ter esta visão de ensiná-las no caminho que deve andar, mas também trazê-las até a Tua casa, a Tua presença. Abençoe, ó Deus, o professor, que estará trazendo a Tua palavra na linguagem delas, que elas saiam mais uma vez edificadas pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos felizes por tudo aquilo que Deus tem realizado na nossa igreja. E nós agora estamos concluindo mais 3 ciclos do Conhecendo Deus. 3 grupos que fizeram durante 3 meses o Conhecendo Deus. E hoje eu quero entregar o certificado para 2 grupos que fizeram Conhecendo Deus. Quero convidar aqui os líderes que abençoaram, o grupo, que foi o irmão Júnior e a irmã Érica, que estarão entregando o certificado para os componentes do grupo. E eu vou chamar vocês, vão receber o certificado do líderes, e vocês estarão aqui à frente, que depois eu vou chamar também o Douglas, pode vir aqui, que vai entregar o certificado para o grupo na qual ele liderou. Então eu convido aqui a irmã Nívia Moreira Assunção, não sei se ela pôde vir, que ela estava um pouco debilitada de manhã. A Nívia, eu acho que ela não veio, né? Não está aqui. Quero convidar a irmã Maria Lúcia dos Santos, Sanado, né? Silva, não é isso? Acho que é Santos, né? Ou da Silva. A Silva no final. Maria Lúcia dos Santos, Sanado Silva. Ela concluiu o certificado. E também o Ricardo Silva, que também concluiu esse curso do Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Eu tenho certeza que, assim como nós fizemos o encerramento, né? Foi muito impactante, foi muito abençoador para as nossas vidas. E a turma que o irmão Douglas pôde ajudar também e ser o facilitador, eu convido para vir aqui à frente a irmã Roseli Santos da Silva para receber o certificado. A irmã Flávia Fernandes de Souza Tiago, também para vir aqui à frente.
irmã, ok. Irmã Roseli, a irmã Flávia. A irmã Evelyn Correia da Silva. Amém. A irmã Evelyn. Pode. A irmã Maria Edna Correia da Silva. O irmão Rodrigo da Silva Carvalho. Alguns vão falar, mas por que o grupo do Douglas ficou maior? Foi por causa do dia, né? Que às vezes não dava para todos fazerem no mesmo dia. E isso acabou facilitando, mas independente do tamanho do grupo, os grupos foram muito abençoados por Deus. Irmão Rodrigo da Silva Carvalho, também vai receber aqui do Douglas, né? Vou dar para... Que bom que a irmã veio. Bênção de Deus, né? Glória a Deus por isso, né? A irmã Cláudia Bittencourt da Silva Carvalho. Rodrigo. Irmã Cláudia. Ficou doente, então entrega por... A Cláudia e a Sara, né? Então já vai aqui entregando para as duas. E a irmã Renata Marques Torres, que também pôde concluir o Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Então uma salva de palmas para todos esses irmãos que participaram, né? Desse estudo Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Eu quero convidar nesse momento para fazer esta oração o irmão Júnior, que pôde, juntamente com a irmã Érica, estar à frente, poder dedicar o tempo de vocês para poder ajudá-los a conhecer um pouco mais a Deus e a fazer a sua vontade. E aqueles irmãos que desejam fazer o Conhecendo Deus, nós vamos abrir um novo grupo do Conhecendo Deus daqui a 2 semanas. Então você pode já dar o seu nome, mande a mensagem lá na secretaria da igreja, eu tenho certeza que vocês vão ser impactados. A minha oração é que pelo menos 70% da igreja possa fazer esse estudo do Conhecendo Deus. Irmão Júnior, faça essa oração, vamos agradecer a Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso amado Pai, temos muitos motivos para te agradecer essa noite, ó Deus, por essas pessoas que estão aqui na frente, ó Deus, que puderam concluir, ó Deus, esse curso, ó Pai, e vieram a te conhecer mais, ó Deus. Amém, Jesus. E vieram aprender mais de Ti, ó Deus, para cumprir a Tua vontade, Senhor. Que a vida delas daqui em diante, Deus, possa caminhar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Amém, ó Deus. E que a Tua presença, ó Deus, seja cada vez mais forte na vida delas, ó Pai. Amém, Jesus. E te pedimos, ó Pai, pela Tua igreja, ó Deus, que o Senhor desperte pessoas, ó Pai, a participarem, a estudarem esse curso, Deus, para, da mesma forma, ó Pai, caminharem contigo, Senhor. Amém, Deus. Que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, poder se sentar, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Obrigado aí ao Douglas, Júnior, Érica. E nós teremos um outro grupo que vai estar essa semana também concluindo, que é do irmão Fernando, né? Fernando Cunha, também esteve à frente de um grupo e nós vamos fazer assim a entrega do certificado na próxima semana, se Deus quiser. Eu quero convidar você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6, é o texto que nós vamos estudar nesta noite, em que iremos celebrar também a ceia do Senhor. Noite esta em que estamos celebrando também a independência do Brasil, 203 anos da nossa independência. Juízes, capítulo 6, assim nos ensina a palavra do Senhor. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos eles os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. É interessante que só lembra de Deus nessa hora, né? Verso 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito,
das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Que tristeza. Mas vocês não me deram ouvidos. Pai, como é bom poder estudar a Tua santa palavra. Reconhecemos, Senhor, que a Tua palavra lida e explicada é o Senhor falando profundamente aos nossos corações. Estamos aqui, ó Deus, prontos não só para ouvir, mas também para praticar a Tua palavra no nosso viver diário. Eu peço a Tua bênção, Deus, sobre cada vida aqui presente, sobre aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e clamo ao Senhor, ó Deus, tenha misericórdia da minha vida, usa-me como instrumento vivo em Tuas mãos, para que o louvor, o domínio, o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém e amém. 203 anos do grito do Ipiranga. E qual foi o grito que é registrado na história? Independência ou morte? Talvez aquele grito do Ipiranga, que se tornou conhecido, foi algo que trouxe uma aparente independência brasileira, porque ela foi relatada na história com muita contestação pelos historiadores e também políticos, que foi feito por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822. Mas a história revela que por séculos o Brasil colônia serviu apenas para extração da sua riqueza. O Brasil foi saqueado desde o início da sua história. Portugal, ele extraiu o que pôde e o que não pôde da nossa terra. Mas infelizmente, até hoje, o nosso Brasil tem sido saqueado por muitos que governaram e ainda continuam governando. Mas em toda essa colonização, o que desencadeou toda essa tragédia não foi a governabilidade corrupta que o Brasil teve desde o início, mas sim a colonização de uma corrupção espiritual. Porque, na verdade, meus irmãos, a nossa nação, ela foi forçada desde o seu berço a se prostrar diante de outros deuses. Infelizmente, o tal grito da independência foi apenas uma aparência política, mas não foi um grito espiritual de independência diante da ação do mal. E por isso, meus irmãos, o Brasil se tornou independente, sim, mas infelizmente independente de Deus. E por causa da independência de Deus, a nossa nação tem caminhado a cada dia para um desastre. Se a política está ruim, se a situação do país caminha a passos largos para grandes tragédias, o problema não está em quem está governando somente, o problema está no Brasil, que não tem voltado os seus olhos para o Senhor da glória, para Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que nem sempre a independência trará vida, mas pode trazer morte e destruição. A nossa nação ainda não percebeu que precisa hoje gritar por uma nova independência, mas não uma independência política. O Brasil precisa ser liberto das garras de Satanás, porque diz a palavra de Deus: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A esperança não está na política, a esperança está em Deus, a razão da nossa vida. O nosso Brasil está escravizado com a iniquidade desse tempo. E o que é iniquidade? Se os irmãos olharem na etimologia da palavra, iniquidade é quando o pecado se torna comum na vida das pessoas. Quando as pessoas já convivem diariamente com o pecado e acham que está tudo bem, não tem problema, no final tudo vai dar certo. É quando a pessoa não tem mais vergonha de cometer aquilo que é errado diante de Deus. E fazem com muita naturalidade, como se estivesse fazendo algo normal, algo natural. O Brasil precisa hoje
desse grito na alma por independência, mas independência diante do pecado. Assim como foi com Israel nesse texto que nós acabamos de ler. E muitas vezes nós podemos nos encontrar na mesma situação que o povo de Israel também vivenciou. Deus estava sempre agindo. Deus estava sempre abençoando o seu povo. Deus estava sempre indo em favor deles para que eles fossem livres do mal. Mas por incrível que pareça, o povo de Israel, mesmo conhecendo um Deus tão poderoso, o povo de Israel preferiu se tornar escravo do mal, do pecado. Mas o que me alegra é ver na Bíblia que mesmo com toda esta rebeldia de Israel, Deus sempre tinha um plano de livramento. Irmãos, como é a graça e a misericórdia de nós sobre nossas vidas. Deus sempre tem um plano de livramento. Deus sempre nos oferece uma nova oportunidade. Deus é o Deus do recomeço. Deus é o Deus do perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre proporcionou para o seu povo dar este grito de liberdade diante da ação de Satanás. E hoje, como igreja do Senhor, nós podemos gritar nesta noite que nós também tivemos independência um dia, porque um dia nos tornamos livres para sempre pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos livres, então nós temos a nossa independência diante da ação do mal, porque nós nos tornamos, pelo sangue de Cristo, dependentes totalmente do Senhor Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que nessa noite eu quero pensar rapidamente quando a independência pode trazer a morte. Vamos falar juntos? Quando a independência pode trazer a morte. Quais são as lições de Deus para as nossas vidas nessa noite, que se encerra as celebrações desse 7 de setembro e que nós iremos também celebrar a ceia do Senhor? Primeira lição: a independência pode trazer morte quando ela, a independência, nos fizer ser aliados do pecado. Esse é o problema. Quando você se acha independente, você acaba se aliando a alguma coisa logo a seguir. E muitos estão se aliando ao pecado. Vamos continuar lendo o texto? Juízes 6, agora o versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre uma grande árvore em Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava fazendo o quê? Malhando trigo num tanque de prensar uvas. Para quê? Para escondê-lo dos midianitas. E então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse o quê? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Irmãos, Gideão é o nosso personagem nesta noite. Gideão foi considerado um herói nacional, como Dom Pedro tem sido considerado em nossa história brasileira como um herói nacional, tido como aquele que libertou o Brasil do poder de Portugal. Só que diferente de Dom Pedro I, Gideão, ele venceu toda esta batalha e opressão com poucos, não com muitos. Porque a princípio, nessa história bíblica, ele tinha um exército maravilhoso, 32 mil soldados. E com quantos soldados Gideão termina essa história vencendo a batalha? 300. Você consegue imaginar? Nem 1% daquilo que ele começou foi o exército que ele terminou vencendo a batalha. Irmãos, o que perturbava a alma de Gideão era entender o porquê do seu povo estar passando por aquela terrível perseguição. Gideão, irmãos, não estava entendendo que tudo aquilo estava acontecendo exatamente porque Israel tinha se tornado independente de Deus. Imagine, irmãos, aquela cena. Gideão olha para um lado, Gideão olha para o outro lado, e ele sai disfarçado com feixes de trigo nas mãos, e levando-o para um lugar atípico, lugar de esmagar uvas. Aparentemente isso seria ridículo, seria uma atitude de alguém que era covarde, não de um guerreiro, porque para que ele vai malhar trigo
no lugar que espreme uvas. Alguns vão falar: pastor, eu acho que ele foi um covarde, por isso que o anjo o chamou de poderoso guerreiro, para alimentar a sua baixa autoestima. Não, não foi isso. Gideão era um homem estratégico, assim como Davi, um homem que sabia lutar, porque dentro da estratégia de guerra ele foi esperto, porque o lagar de prensar uvas era um local meio arredondado, e que a pessoa poderia entrar ali e ter visibilidade para ver se os inimigos estariam chegando. Então era fácil para ele abaixar e se esconder o mais rápido possível, porque era um local fechado por paredes de pedra, mais ou menos com 80 centímetros de altura. Então, se Gideão fosse malhar trigo aonde ele deveria, que seria um campo aberto, jogava o trigo para o alto, o vento batia na palha e somente o trigo caía. Assim é que se malha o trigo. Se ele fizesse isso, o que iria acontecer com Gideão diante de tantos ataques dos midianitas? Ele seria alvo fácil, alvo certo dos seus inimigos. Então, Gideão se mostrou como um bom estrategista de guerra, como alguém que estava realmente sendo ousado. Só que o grande problema de Gideão foi que ele estava achando que Israel era vítima, que Israel estava sofrendo perseguição, porque Israel era coitado, Israel estava sofrendo sem merecer. Israel não precisava passar por isso. Aliás, Deus era o culpado por tanto sofrimento. Vocês conseguem imaginar isso? É só você ler comigo o verso 13. Olha o questionamento de Gideão. Ah, Senhor! Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por quê? Por que que isso tudo está acontecendo? Irmãos, sabe o que eu acho incrível? Que muitos hoje estão vivendo uma vida aliada com o pecado, independente de Deus, e por causa disso acabam fugindo de Deus para se refugiar em outro lugar, achando que terão apoio diante dos seus erros. Aí a pessoa se afasta de Deus, começa a viver uma vida errada, aí logo a seguir vêm as lutas, vêm os problemas, vêm as consequências da decisão errada que ela tomou. E aí ela começa a pensar: Deus, por que o Senhor sumiu? Deus, por que o Senhor não está me ajudando? Deus, o Senhor não está nem aí para a minha vida. Foi isso que Gideão fez. Ele achava que Deus deveria abençoar Israel. Só que pelo texto a gente já vê, Israel, inclusive Gideão, não estavam vivendo uma vida íntegra na presença de Deus. Como Deus pode abençoar um povo que não está buscando de todo o coração? Como Deus pode abençoar o Brasil se até a própria igreja do Senhor nesse país que nós tanto amamos não tem vivido uma vida digna, uma vida correta, uma vida de santidade, uma vida de amor? Notem, meus irmãos, que Gideão estava tão perdido espiritualmente aqui nesse contexto. Vocês sabem o que ele tinha no quintal da sua casa e da sua família? Uma congregação batista. Sabe o que Gideão tinha no quintal da casa dele e da sua família? Altar com Baal erigido. Altar a Baal, o Deus da imoralidade, o Deus da fertilidade. A família de Gideão, todos tinham altares a Baal. Agora pense comigo, como que Gideão vai questionar Deus de toda aquela tragédia que eles estavam vivendo, se lá no quintal da casa dele tinha altares a Baal? Pastor, como o senhor tem certeza disso? Veja o verso 25 desse capítulo. Aonde Deus manda Gideão começar o processo de restauração para dar a bênção sobre o seu povo? Na casa do próprio Gideão. Olha o que diz o verso 25. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse o quê? Separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, e faça o que logo depois? Despedace, acabe com o altar de quem? Que pertence a quem? Ao seu pai. E corte o poste sagrado de Asherá, que está do lado do altar. Vocês sabem quem que era Asherá? Asherá era uma divindade que criaram para dizer que ela era a esposa de Deus, esposa de Yahvé, esposa de Jeová. Asherá. Foi Asherá chamada na Bíblia, no Antigo Testamento, de rainha dos céus. E é incrível que o povo sempre quer arrumar uma mulher na divindade, né? E hoje tem a rainha ainda nos céus no meio do cristianismo. Maria não é a rainha dos céus. Somente existe um rei dos reis e senhor dos senhores, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sabe qual é o problema?
Gideão viu que a sua própria família estava também com altares idolátricos, e Gideão achava que Deus era o culpado. Irmãos, no momento que Deus fala para ele, você vai lá e destrói os altares, sabe o que Gideão fez? Ele foi de madrugada, ele não foi de dia, porque ele ficou com medo. Ele foi de noite porque ele falou, ninguém vai me ver, eu vou lá cortar tudo e jogar tudo por terra. Ali ele começa a entender o porquê de Israel estar sofrendo tanto assim. Porque a sua própria casa, a sua própria parentela tinha altar para Baal. Meus irmãos, isso é muito triste. Israel se prostituindo diante de Baal, o Deus da imoralidade. O povo de Israel não estava mais buscando a palavra de Deus. O povo de Israel simplesmente abandonou os princípios do Senhor, as leis que Deus deu para Moisés. Eles estavam simplesmente vivendo independentes de Deus, vivendo uma bagunça espiritual. E o que é incrível, meus irmãos, que Gideão ainda achava que Deus estava abandonando eles. Vocês não acham isso incrível? O ser humano se esquece de Deus, o ser humano se torna independente de Deus, se alia ao pecado e acha que não vai ter consequência. A pessoa quer fumar e fuma a vida toda e acha que não vai ter problema no pulmão. Quer beber e acha que nunca vai ter um problema de cirrose, de um câncer, algo que vai deteriorar o seu fígado, o seu estômago, o seu corpo, os seus neurônios. O pior, as pessoas depois querem que Deus dê um jeitinho, como diz algum brasileiro, para tentar aceitar os seus erros, mas mantendo eles aliados ainda ao pecado. Eu pergunto aos irmãos, o pecado é ruim? Sim ou não? Não. Se fosse ruim, ninguém pecava, irmãos. É bom. É bom. Só que é o pecado que nos leva à morte, à destruição. Você é diabético. Você sabe muito bem que se você for comer um pudim de leite condensado todo dia, o que vai acontecer com você? Coloque em ordem o seu plano do Rui Ligeiro. Não tem como, não adianta ficar pedindo, irmãos, ora por mim, minha diabetes subiu. Ué, para de comer doce. Para de se extravagar, fazer extravagância na sua alimentação e também no seu emocional. Meus irmãos, o problema é que a gente quer sempre que Deus dê um jeito no nosso erro, mas que a gente continue errando, e Ele sempre joga a nossa sujeira debaixo do tapete. É por isso que Deus permitiu todas essas consequências chegarem na nação de Israel. E o que dizer do Brasil? Infelizmente, o nosso Brasil, nesses 525 anos de descobrimento, está assim. O Brasil não tem buscado de verdade a face do Senhor. Às vezes eu vejo alguns falando, não, o Brasil é de Jesus, todo mundo amém. Nós cremos e queremos que o Brasil seja de Jesus. Mas o Brasil não está sendo de Jesus, a começar por nós, às vezes, servos do Senhor, que temos priorizado tantas coisas, mas não temos priorizado falar para este Brasil, para as pessoas que vivem ao nosso redor, que Jesus Cristo é a única esperança. Nosso ministério de evangelismo está de parabéns. Que coisa linda. Gente, quanto tempo que não passaram fazendo isso aqui, né? Que capricho, que carinho. Os irmãos, as irmãs aqui trabalhando, servindo ao Senhor, com desejo de ganhar essa cidade para Jesus. Meus irmãos, Deus vai continuar abençoando a vida dessa igreja, porque graças a Deus, aqui existe uma igreja fiel ao Senhor, um remanescente fiel nesta cidade, que ama por demais a Jesus Cristo e exala o perfume de Cristo por onde estão vivendo. A igreja vai continuar marchando, temos nossas falhas, temos nossas dificuldades, mas o Senhor está presente e nós podemos dizer, o meu Salvador está comigo, eu não temerei mal algum. Sabe, meus irmãos, o Brasil não tem buscado a face do Senhor. Israel simplesmente estava assim também, independente de Deus, longe de Deus. É por isso que, como igreja, acredito que nesta noite da celebração da independência do Brasil, nós temos que gritar para Deus e dizer, Deus, sare esta nação. Deus, jamais queremos ter independência do Senhor. Nós queremos viver sempre dependentes de Ti, para todo sempre. Será que você pode dizer isso comigo? Deus, sare esta nação. Vamos falar juntos? Deus, sare esta nação. E agora, Deus, use a minha vida como instrumento nas Tuas mãos para sarar esta nação. Sabe, meus irmãos, Gideão estava longe de Deus. Sua família estava longe de Deus, porque seu pai tinha lá no quintal altares a Baal, altares a Asherá, a abominação diante de Deus. A nação estava longe de Deus.
Quantas pessoas que estão hoje vivendo mal, exatamente porque estão vivendo independentes de Deus, preferem viver uma vida de imoralidade do que se tornarem templo do Espírito Santo, preferem uma vida dependente de alguma droga do que ser dependente de Deus, preferem ficar dependentes de amizades do mundo do que ter amizades com Deus. E aí, quando vêm as adversidades, esses amigos, pseudos amigos, não vão poder te dar suporte para abençoar a sua vida. Todos vão te abandonar. Quem vai estender a mão para aqueles que estiverem desamparados? É nesse momento que nós olhamos para a palavra de Deus e descobrimos que Jesus Cristo sempre está com a sua mão estendida para salvar, para libertar, para nos perdoar, para nos revigorar. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Nessa noite Ele estende a sua mão sobre a sua vida, para que você possa entender que Ele te ama, e Ele não quer que você continue nessa vida de pecado. Em nome de Jesus, nunca se esqueça de que a independência de Deus leva à morte, mas a dependência de Deus leva à vida. Essa é a primeira lição. Segundo lugar, a independência pode trazer morte quando não mudarmos o nosso modo de pensar e de falar. A independência traz morte quando não mudarmos o nosso modo de pensar e de falar. Veja o verso 13 ainda. Quando ele gritou: Senhor, se o Senhor está conosco, por que isso aconteceu? E olha o que ele continua dizendo: onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de quem? De Midian, dos midianitas. Irmãos, o povo errou, o povo estava brincando, o povo estava adorando uma divindade feminina, dizendo que era mulher de Deus, o povo estava adorando Baal, e próprio Gideão tinha no quintal da família dele esses altares, e agora ele joga a bola para Deus: Senhor, cadê aquele Deus que papai e mamãe sempre falou? Aquele Deus que com mão forte e poderosa tirou todos os nossos antecedentes do Egito, fez passar pelo Mar Vermelho, e nós alcançamos e chegamos aqui nessa terra. Cadê o Senhor que fazia tudo isso? Não foi o Senhor que fez essas maravilhas? O Senhor nos abandonou. Estamos sofrendo porque a culpa é tua. Foi o Senhor que deixou a gente para trás. Irmão, sabe o que me impressiona nesse texto? É que antes de Deus ainda trabalhar no coração de Gideão, por isso que ele fala isso no verso 13, é ver como que Gideão pensava a respeito de Deus. Tanto é que ele questionou Deus pela desgraça do seu povo. Gideão pensava que Deus era culpado, só que ele não tinha parado para pensar naquilo que ele pensava. Você já parou para pensar naquilo que você pensa? Pastor, isso é filosófico demais, não? Você está pensando no que agora? O que você está pensando nesse exato momento? Eu tenho que chegar rápido em casa, eu tenho tanta coisa para fazer amanhã. Ou seja, você já parou para pensar que você está pensando naquilo que não era para pensar? Você deveria estar pensando somente naquilo que o Senhor está falando ao teu coração, porque Ele está aqui, entre nós e em nós. Ele é glorioso e Ele está falando aos nossos corações. E se você não ficar atento ao que Ele está falando, o seu pensamento vai continuar pensando o que não deveria pensar. Meus irmãos, Gideão pensava que Deus estava permitindo tudo aquilo acontecer e Deus era injusto. Ele não conseguia pensar que este mal era resultado da idolatria do seu povo. Deus poderia, irmão, se fosse Deus, eu acho que eu faria assim: Gideão, tá, tchau, vai embora, vira pó. Porque eu acho que eu faria isso, mas Deus é misericordioso. Simplesmente olhar um camarada se atrevendo a colocar a culpa em Deus, o santo, 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 enquanto ele, a sua família e o povo estava adorando Baal e Asherá. Por que Deus não destruiu Gideão ali? Porque Deus conhecia o coração de Gideão, como Ele conhece o seu coração, como Ele conhece o meu coração. Deus via no coração de Gideão alguém fiel, alguém que seria dependente dEle e não independente dEle. Deus sabia que Gideão tinha todas as características espirituais para ser um vencedor. Eu fico olhando para Gideão, fico pensando, quantas vezes nós também não agimos como Gideão agiu? Nós pensamos em muitas coisas na hora da dor, mas na verdade a gente não para pensar se aquilo que estamos pensando é de Deus. A sensação que eu tenho, irmãos, é que às vezes a gente só pensa em coisas negativas diante das adversidades. Sabe, irmãos, quando pensamos que Deus nos abandonou diante das aflições, quantas vezes isso não passou pela sua cabeça? Puxa vida, eu estou passando tantas lutas,
Eu não aguento mais enfrentar esse problema de saúde. Eu não aguento mais enfrentar esse problema conjugal. Eu não aguento mais viver esse momento de humilhação financeira. Por que Deus não me abençoa? O que acontece comigo? Eu estou sempre fazendo uma fezinha na Mega Sena e nunca ganho. Quantas pessoas falam isso? Uma vez me perguntaram, pastor, por que Deus abençoa tantas pessoas aí que estão aí ganhando milhões aí na Mega Sena quase todo dia, no Loto Fácil, mais não sei quantas jogadas aí, e eu não consigo ganhar, eu quero usar esse dinheiro para o bem. E ainda vou dar o dízimo, pastor. Eu pergunto, se você ganhar 200 milhões de reais hoje, vai resolver todo o problema da sua vida? Opa, claro que vai. Não vai. Porque se você entender que o dinheiro não vai trazer a sua felicidade, ele pode te ajudar por algum momento, mas vai surgir amigo e parente em lugar que você nem imagina. Vai chegar gente e falar, ei, cara, você sabia, eu sou primo do seu primo. É, a minha mãe é amiga da sua avó, que é amiga da sua tia. E assim vai. Você não vai ter paz, você vai ser vítima de sequestro o tempo todo, vai ter que mudar até do país. A pessoa não vai ter tranquilidade, você vai pensar, Senhor, como eu era feliz quando eu tinha minhas dívidas e trabalhava lá dando duro todo dia, né? Se você tiver um câncer em fase terminal, o que adianta ter 200 milhões no seu bolso? Meus irmãos, as pessoas colocam a sua esperança naquilo que é fútil, naquilo que é passageiro. Às vezes você está pensando em algo e você deveria pensar diferente sobre este pensamento. Muitas vezes você começa a pensar que nunca vai conseguir o emprego dos seus sonhos. Você tem que parar de pensar sobre isso. Talvez você pense que o seu casamento nunca vai mudar, nunca será uma bênção. Pare de pensar nisso. Pense com a óptica dos céus. Para Deus, nada é irrecuperável. Deus pode restaurar, mas você precisa fazer a sua parte para este relacionamento ser transformado. Muitas vezes você pensa que o seu cônjuge é o problema da destruição da sua casa. Você tem que pensar que você está pensando errado. Quem sabe não é você a causa da destruição da sua família. Muitas vezes você, filho, pensa que seus pais estão equivocados, que os seus pais não te entendem, e aí você que não está entendendo que seus pais já viveram o processo que você vive hoje. Para pensar naquilo que você está pensando. E veja, Senhor, me dê mais maturidade para entender e lidar com essas situações. Sabe, meus irmãos, a forma que nós pensamos e agimos revela se somos dependentes de Deus ou independentes de Deus, até no pensar. Abra sua Bíblia rapidamente em Efésios 4, 22. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deu uma lição maravilhosa aqui. Efésios 4, 22, ele diz o quê? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer o quê? A despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para que vocês sejam renovados no modo de pensar. Efésios 4, 22 a 24. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a quem? A Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, nós fomos despidos do velho homem, nós fomos renovados no nosso modo de pensar. Irmão, nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos que pensar naquilo que estamos pensando e questionar, será que aquilo que estamos pensando é o pensamento correto? E sabe, irmãos, Paulo nos dá uma dica maravilhosa ainda. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, Paulo diz o quê? Rogo-vos, a expressão aqui no grego é, eu imploro pelo amor de Deus, igreja, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui a palavra logiquem, é o culto lógico, inteligível. E diz o verso 2, vamos ler juntos? E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que assim experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu e você vamos entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando tivermos a nossa mente renovada. Meus irmãos, é interessante que Gideão sabia perfeitamente que Deus não estava mais com o seu povo. Ele estava pensando certo até aí. Porque sempre que o povo sofria, era sinal de que Deus não estava presente. Mas o que ele não entendia, a razão do porquê Deus ter se afastado deles.
Sabe qual é o problema do Gideão aqui? A sua forma de pensar estava calcificada pelo pecado. É por isso que ele questionou a Deus. E Gideão precisou aprender que Deus jamais dividirá a sua glória com outro ser. Deus quer adoração exclusiva. Será que eu e você temos dado exclusividade para Deus no nosso dia a dia? Irmãos, Deus, pela sua misericórdia, não destruiu Gideão ali, porque Deus sabia que Gideão estava ali simplesmente falando algo, pensando em algo, porque a sua mente não estava renovada no Senhor, porque Gideão já estava achando que aquelas divindades eram divindades espirituais e boas. Olha só o quanto ele estava longe da palavra de Deus. E eu fico pensando, será que não é isso que está faltando, talvez, em muitos corações essa noite? Talvez você precise pensar mais naquilo que Deus é para a sua vida, do que naquilo que as pessoas fazem com você. Talvez você e eu precisamos pensar mais no amor de Deus, porque quanto mais eu penso no amor de Deus, mais eu me encharco deste amor, e quando eu estou cheio do amor de Deus, é impossível eu ter ódio no coração, eu ter imoralidade no coração, eu me afastar do Senhor. É pensar diariamente no cuidado de Deus, é pensar naquilo que eu estou fazendo com o meu próximo, aquilo que eu estou fazendo com a minha esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com a igreja, com os irmãos em Cristo, no seu trabalho. Porque tudo aquilo que eu e você fazemos diariamente reflete se somos dependentes ou independentes de Deus. E muitas vezes o nosso pensamento sempre vem a raiva, a vingança, a separação, o ódio. A gente sempre quer dar o troco porque a gente não aceita que as pessoas façam coisas com a gente. Meus irmãos, é preciso voltar os pensamentos somente para o Senhor. Quando fizermos isso, nós vamos ouvir de Deus o que Gideão ouviu quando ele começou a se quebrantar diante de Deus. Olha que lindo o verso 14, lá de Juízes capítulo 6. O Senhor se voltou para ele e disse o quê? Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Bom, se parasse o versículo aqui, eu ia falar, bom, a força de Gideão é uma força limitada, humana, falha. Mas aí Deus diz o que no finalzinho? Não sou eu quem o está enviando? Se é Deus quem está enviando, pode ter certeza, nós seremos bem-sucedidos em tudo que iremos fazer. Meus irmãos, talvez você não consiga pensar em coisas positivas na sua vida, mas Deus ensina aqui nesse texto que nós temos que parar para pensar naquilo que estamos pensando e mudar o nosso pensamento imediatamente, tendo em nós a mente de Cristo, para que seja calcificada em nós a mente de Cristo. Se você olhar a sua Bíblia, em 1 Coríntios 2, verso 14, diz o seguinte, 1 Coríntios 2, 14, ora, o homem natural não aceita as coisas de quem? Do Espírito de Deus, porque para ele é tudo uma loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando a pessoa está na igreja, e a palavra de Deus está sendo anunciada, se ela não é uma pessoa que está preocupada com o seu espiritual, conectada com Deus, ela vai ouvir o pastor aqui pregando o tempo todo assim, blá, 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 amém? Porque ela não está conectada, ela não está entendendo, porque o Espírito de Deus não está falando no seu coração, porque ela está bloqueada. Mas olha o verso 15, diz 1 Coríntios 2, mas o que é espiritual, discerne bem tudo, enquanto por ele ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Só que nós, Paulo diz o quê? Temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, que coisa gloriosa. Irmãos, ter a mente de Cristo é pensar como Cristo. Pensar como Cristo é ver os problemas como um degrau para você subir na caminhada da vida. Eu e você vamos ter problemas sempre, irmãos. Enquanto estivermos respirando, vamos ter problemas. Mas quando vivermos diante desses problemas, com a mente de Cristo, nós teremos certeza de que nada nos abalará. Irmãos, nós saberemos que Deus nunca nos abandonará. E isso é ter a mente de Cristo.
Gideão teve a sua mente transformada por Deus quando ele escuta isso. Não sou eu que estou te enviando. Você é um poderoso guerreiro, você tem força. Vá com essa força que você tem. Eu, Senhor, o Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, estou te enviando. Irmãos, como que é a misericórdia de Deus? Mesmo ouvindo questionamentos infundáveis de Gideão, Deus não o depreciou. Pelo contrário, Deus renovou a mente de Gideão. Foi ali que Gideão começou a ver que o negativismo da sua mente, que estava culpando a Deus, realmente tinha que cair por terra. E foi ali que ele entendeu: meu Deus, eu estava independente de Deus, por isso eu culpei a Deus por toda essa desgraça. Enquanto você viver longe do Senhor, você não vai entender o que o pastor está falando e o que a palavra de Deus tem ensinado. Diga para Deus nessa noite: Senhor, abra os olhos do meu coração. Senhor, tire as escamas da minha vista. Senhor, ajude-me para que eu possa entender a Tua voz nesta noite e entender, Senhor, tudo que o Senhor tem feito por mim e continuará fazendo. Será que nós estamos dispostos nessa noite a sair do campo da murmuração, a nos tornar mais dos que vencedores, porque vamos pensar como Cristo pensou, sendo totalmente dependente de Deus? É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa ter a mente de Cristo. Mas como o Brasil vai ter a mente de Cristo se não tem quem pregue? Se os evangélicos, ao invés de pregar a palavra, falam mais de política do que da palavra de Deus? O Brasil precisa se libertar desses altares. Altares que foram levantados por uma política corrupta, por uma falsa religião desde a sua fundação, por uma mídia que tem levado para as casas diariamente dos brasileiros uma ideologia pecaminosa que vá na direção contrária à palavra de Deus. Meus irmãos, Gideão simplesmente teve uma mente transformada, porque lá no verso 25 diz que naquela noite, mesmo que ele não tenha ido de dia, que Deus mandou ele de dia, ele foi à noite. Ele foi lá para despedaçar o altar de Baal, e assim ele fez. Ele exterminou os erros da sua casa, ele fez com que a sua casa fosse renovada. E quem sabe nessa noite, você também não precisa derrubar os altares de Baal na sua vida, porque o altar de Baal pode ser um pensamento imoral. O altar de Baal pode ser o seu carro, e você está adorando mais o seu carro do que o Deus que te deu condições de ter este carro. O Baal na sua vida pode ser o seu passado. Você vive sempre falando do seu passado. O seu passado hoje é o foco principal da sua história no hoje. Baal pode ser o seu time de futebol. Você tem orgulho de falar do seu time, mas você não tem orgulho de falar de Jesus Cristo. Baal pode ser aquela novela que você não larga de jeito nenhum. Baal pode ser aquela temporada na Netflix e você simplesmente deixa de ler a palavra, mas você fica ali horas e horas vendo uma temporada no Netflix. Quer ver? Veja, mas nunca substitua sua comunhão com Deus por causa dessas temporadas. Baal pode ser talvez um namorado. Você simplesmente começou a namorar, agora o seu namorado é tudo na sua vida. Você já nem está mais buscando a Deus como buscava antes, já nem vem mais à igreja como vinha antes. Baal é tudo aquilo que te leva para viver longe do Senhor e da comunhão com Deus. Baal pode ser a nossa língua que tem sido usada para destruir a vida de alguém. Em nome de Jesus, irmãos, nessa noite Deus quer que derrubemos o altar de Baal na nossa vida neste momento, porque Deus tem prazer em nos abençoar e Ele quer fazer uma nova obra em nossas vidas. Ele quer fazer sobre nós coisas incríveis que a gente nem pode imaginar. Ele é Deus, mas Ele quer de nós mudança de comportamento, mudança de mente. É por isso que Deus diz lá em 2 Crônicas 7,14, quando foi registrado o seguinte: se o meu povo... Aqui não está falando do mundo, está falando do meu povo, povo de Deus, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí sim eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu trarei cura sobre a sua terra. Haverá cura para o nosso país se o povo de Deus, que chama pelo nome de Deus, se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Só haverá cura com vida no altar de Deus e não diante de Baal. Olha o que Deus fala para Gideão lá em Juízes 6, verso 26. Deus falou, depois de despedaçar, o que você tem que fazer agora, Gideão? Faça um altar para quem? Juízes 6, 26. Para o Senhor, o seu Deus. Bem no topo dessa elevação, aonde fizeram outros deuses. Ofereça o segundo novilho em holocausto com madeira, do poste sagrado, você vai cortar.
faça ali este sacrifício. E assim Gideão chamou o quê? 10 dos seus servos e fez tudo como o Senhor lhe ordenou, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, ele fez tudo de noite, na calada da noite, e não durante o dia. Gideão estava com medo, ele estava obediente, convicto de que agora entendeu quem era Deus, mas ele estava com medo que toda a sua família e os seus amigos não sabiam ainda que eles estavam vivendo uma vida tão errada assim, como ele entendeu, e agora teve uma mente completamente esclarecida. Ele fez à noite. E agora que Gideão fez isso, nesse exato momento ele estava dependente de Deus. E agora Gideão estava preparado para uma última lição na sua vida. E é essa lição que eu quero chegar para o final da mensagem. Só a dependência de Deus nos levará a desfrutar o extraordinário do Senhor aqui nesta terra. Só o extraordinário de Deus pode ser experimentado com uma vida dependente do Senhor. Vamos para o capítulo 7. Olha o que diz o verso 2. O Senhor disse então a Gideão. Gideão então reuniu ali 32 mil homens, né? E ele disse, olha Gideão, você tem gente demais. Eu vou entregar Midian nas suas mãos, mas tem muita gente aí, 32 mil. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que nós vencemos porque tínhamos um exército forte, poderoso, nós conseguimos. Deus, obrigado, valeu por tudo isso que o Senhor falou com Gideão, mas a gente conseguiu porque a gente tem poder, a gente tem capacidade. Sabe o que eu acho incrível? Que a gente age assim às vezes com Deus. Eu lembro quando eu fui para Israel, e fui para o trabalho de arqueologia, porque nós fomos ali para fazer um trabalho, 15 dias trabalhando, 4 sítios arqueológicos por dia durante 15 dias. E eu lembro que a gente então pegou o avião, e foi ali que eu peguei meu trauma com o avião. Porque durante as 19 horas, mais ou menos, até chegar em Madrid, eu acho que 8 horas eu peguei só turbulência. E turbulência daquela que abria, né? As tampas descendo o bagageiro, em cima, as malas, melhor dizendo, né? E as pessoas ali desesperadas, a ponto de alguém atrás de mim começar a gritar, Deus, eu prometo que eu não vou trair mais minha mulher. Eu falei assim, gente, começou o confessionário, né? Aí eu, Deus, eu quero casar meus filhos, Senhor. Me deixa voltar para a terra, Senhor. Eu queria tanto ver minha esposa e meus filhos. E aí a gente foi. E aí quando estava tudo calmo, de repente, tudo de novo tremendo, né? E aí vinha aquela mensagem lá do piloto, atenção senhores passageiros, estamos enfrentando uma turbulência, não sei o que lá. É a mesma história de sempre, né? E a pessoa estava ali, café, aí começou e café caindo, a pessoa ia lá, assim, eu falei, meu Jesus, é agora que eu não chego em Israel de jeito nenhum. Eu quero voltar, agora eu entendo porque que o Papa sempre descia do avião e beijava o chão. Meus irmãos, naquele exato momento eu vi que as pessoas, diante de uma iminente morte, começam a falar tudo. Abre o jogo, conta todos os problemas. E meus irmãos, é incrível isto. Porque eu fico imaginando, se eu e você tivéssemos que passar por uma situação dessa, o que nós iríamos falar? Sabe, meus irmãos, a gente tem essa mania de agir assim, Senhor, me ajude, Senhor, por favor. Aí Deus então vai lá, te abençoa. Deus não precisa mais não, está tudo resolvido. Foi Deus que te ajudou, foi Deus que te livrou, foi Deus que abençoou você. Foi Deus que segurou aquele avião e te levou em segurança. Ai Deus, obrigado, os pilotos aqui são fera, pilotam demais. Tiraram de letra mais uma turbulência, é mão de Deus. Irmãos, o fato de eu e você estarmos aqui, foi Deus que nos livrou e nos protegeu de todo o mal. Sabe, meus irmãos, Deus sabia que o povo tem esse sentimento. Então, para o povo não bater no peito e achar que eles que tinham vencido, Ele falou, Gideão, agora você aprende uma última lição. Você vai ver o extraordinário acontecer na sua vida e na vida desse povo, se você for realmente totalmente dependente de mim. E eu quero ver se você realmente está dependente. É muito fácil você vencer o problema da vida quando você já tem a solução na mão. É muito fácil você falar que vai pagar as contas, que você sabe de onde você tem para tirar. Vende uma propriedade, vende um carro, e aí eu dou um jeito, me aperto e pago as minhas dívidas. E quando você não tem de onde tirar, e você sabe que amanhã vence aquela prestação, a situação está difícil, é nessa hora que você fala, Senhor, eu não sei o que fazer, me ajude. É aí que você vai dizer, Deus, nesse momento eu não sei para onde correr, mas os meus olhos estão firmes no Senhor. Sabe, meus irmãos, Deus estava ensinando Gideão a viver pela fé diante dos desafios,
Porque Deus não se preocupa com números. Deus se preocupa com pessoas sinceras e dependentes dele. Olha o que Deus seleciona aqui para Gideão. Ele não queria qualquer pessoa, não. A primeira etapa, Deus falou: Gideão, chama esse grupo de soldados fortes. Eu imagino Gideão: homens, soldados, estão dispostos? Todo mundo lá, preparado. Pronto. Todos os tímidos e medrosos vazam. Pode abrir as portas. Todo mundo está tímido aqui e medroso, pode sair. Olha o que diz o verso 3. Anuncie ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora para o Monte de Gileade. Ou seja, vai embora, corre. Quantos que fugiram de medo? Nem tinha começado a batalha. 22 mil homens. Aí eu achei interessante que o autor sagrado foi importante dizer, né? Homens. Poderia ter falado covardes. 22 mil partiram. Quantos que sobraram? 10 mil. Eu imagino Gideão vendo aquele monte de gente saindo aí. Senhor, que é isso? Esse povo todo estava com medo, estava tudo com medo, tremendo nas bases. Eu não estou preocupado com quantidade, não. Eu quero pessoas que tenham realmente dependência de mim. Imagine só se aqueles homens covardes fossem para a batalha, tímidos, medrosos. Eles iriam atrapalhar todo o processo daquela luta. Seriam aqueles que facilmente iriam dar um passo para trás na batalha. Seriam pessoas inseguras, pessoas que só enxergariam coisas negativas, pessoas que só tinham capacidade de ver a grandiosidade do problema, mas não a grandiosidade do Deus que estava sobre eles. Você conhece pessoas assim? Pessoas que estão sempre prontas a vazar, a dar um passo para trás, a fugir. Você conhece pessoas assim? Que sempre aumentam o problema, sempre arrumam um motivo para desistir. E pior, não só desiste, mas acaba ferindo outras pessoas com palavras e com ações. É uma pessoa insegura, entrega os pontos, não sabe dar um passo de fé, tem medo, tem dúvidas. Você conhece gente assim? Talvez você conhece sempre quando você chega no espelho, no seu banheiro e vê. Uma pessoa medrosa, uma pessoa que está sempre pronta a abandonar, está sempre com medo. Meus irmãos, pessoas assim, Deus manda ir embora. Eu não quero no meu exército pessoas que estão em cima do muro. Ou você tem a certeza de que eu estou contigo, ou então pode ir embora. Como tem pessoas, às vezes, no meio do povo de Deus, que está sempre em cima do muro. É igualzinho aquele camarada que estava no dia do carnaval, vestido de diabo, choveu com muito relâmpago, começou a encher a rua, a igreja estava reunida de frente para a rua, e de repente ele entra correndo, vestido de diabo, com tridente, o povo olha aquilo e sai tudo gritando na igreja, os crentes. E o pastor ali, né? O diabo entrou aqui agora e a igreja correndo. E de repente chega uma senhorinha que não conseguia se levantar. Ó, seu diabo, eu não quero falar nada muito alto não, para o pastor não ouvir, mas eu sempre estive do seu lado. Estou na igreja, mas sempre estive do seu lado. Tem muita gente que está na igreja, diz que ama Jesus, mas são covardes. Não defende a sua fé nem no trabalho. Passam anos dentro daquele trabalho. E quando sai, alguém de repente visita a igreja e vem lá na frente. Ué, eu nunca soube que você era crente. Covardes, omissos. Deus mandou despedir pessoas assim. Sobrou 10. Talvez se eu fosse Gideão, eu ia falar: ufa, Senhor, pelo menos 10 fortes, né? 10 mil. Igual Pedro assim, né? Pronto para a batalha no próximo sábado, né? No concílio. Aí Deus fala: não, peraí, tem gente demais aí, Gideão. Você vai despedir todos que são descuidados, os que não estão prestando atenção no que está acontecendo. Olha o verso 4 comigo. Mas o Senhor tornou a dizer Gideão o quê? Ah, tem gente demais aqui. Acho que se eu fosse Gideão, eu falei: Senhor, tem mesmo? É verdade, Senhor. Desça com eles à beira da água. Eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu te disser, este não irá com você, ele não irá. 22 mil fugiram já, com medo. Agora Gideão faz o quê? Obedece, verso 5. Assim Gideão levou os homens aonde? À beira da água. E o Senhor disse o quê? Separe os que beberem a água lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. Olha só, o número dos que lamberam a água, ou seja, que abaixaram, pegaram a água e lamberam, foi de quanto? 300.
Os outros que abaixaram ali desesperados e foram chupando, né? Tem gente que tem nojo quando escuta alguém chupando café. A pessoa ajoelhada ali, chupando aquela água ali, né? Se deliciando na água. Foram 9.700. Pastor, não entendi. Por que essa diversificação aqui? Porque Deus estava dizendo o seguinte: a pessoa que ajoelha e começa a chupar a água e beber a água assim chupando, ela não está nem prestando atenção se vem um inimigo atrás para matá-la. Mas quando a pessoa ajoelha, pega a água e está lambendo igual o cachorro, você viu o cachorro lambendo? Ele lambe e está assim, ele está de olho em tudo. E se você chega perto dele, repare como o cachorro faz. Deus estava dizendo que, Gideão, tem gente demais, porque desses 10.000, tem gente aí que é descuidado. Vão ser alvo fácil do inimigo. Pessoas que vão dar costas para o inimigo são alvo fáceis. São pessoas despreparadas, Gideão. Elas não estão preparadas, são pessoas imaturas. São pessoas que vão se ajoelhar para beber uma água, ou vão se abaixar para amarrar talvez um cadastro sapato, e não estão reparando que estão no meio de uma guerra. São pessoas que só querem resolver o seu problema, e não percebem o todo. É cada um por si e Deus por todo, não é assim? Esse é o tipo de pessoa. Essas pessoas queriam encher sua barriga de água, beber, mas não estavam prestando atenção que o inimigo poderia vir e matá-los. Deus falou, pessoas assim eu não quero. Um verdadeiro guerreiro, ele bebe água, ajoelhado, lambendo e prestando atenção no todo. Atento a tudo, como um cachorro faz. Meus irmãos, quando eu olho Deus falando isso para Gideão e só sobrou 300, eu fico pensando, se queremos ser usados por Deus, nós temos que ficar mais atentos, mais de prontidão. Vocês acham que o diabo está brincando em serviço? O diabo está trabalhando o tempo todo, rugindo como leão. A Bíblia diz que os filhos das trevas são o quê? Mais prudentes que os filhos da luz. E às vezes os cristãos estão querendo viver a vida leve, tranquila, simplesmente querendo fazer da vida cristã um oásis, como se nós estamos aqui para passar uma colônia de férias nessa terra. Meus irmãos, o nosso alvo é o céu, de onde nós esperamos o nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que como igreja nós marchamos com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não adianta você estar na igreja se você tem sido descuidado com a sua santidade. Não adianta querer agradar a Jesus apenas com o corpo presente no culto, mas você está aqui, está com o celular, vendo notícias, jogando joguinhos. O pastor pode não estar vendo, mas Deus está vendo. O Senhor da glória está vendo. Se não é tão importante adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus, por que você veio? Sabe, meus irmãos, são pessoas descuidadas que quando vem um problema na vida dela, ela cai, ela desaba, porque ela não está preparada espiritualmente, o coração está longe daqui, não está atento que o inimigo das suas almas estão diariamente, todos os inimigos, todas as hostes infernais, querendo destruir a sua casa. Gideão tinha que entender que Deus não queria covardes e nem descuidados. É por isso que o exército de 32.000 caiu para 300, nem 1% ficou com Gideão. Humanamente falando, era impossível Gideão vencer aquela batalha. Se coloque no lugar de Gideão agora só tem 300. Foi aí que ele aprendeu a sua maior lição. A vitória na nossa vida nunca virá pela força humana. A vitória sempre virá de Deus. A nossa vitória sempre virá do Senhor. A vitória do povo de Israel viria do Deus de Israel. Muitas vezes nós cremos que Deus vai agir, vai nos dar vitória, mas a gente quer que Deus faça do nosso jeito. Você já parou para pensar nisso? Senhor, mas eu vou à igreja, mas eu acho que não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a ver fazer aquilo. Eu acho que isso também é exagero. É a pessoa querendo dar dicas para Deus do que ela quer fazer, para Deus a abençoar. Irmãos, Deus nunca vai se prender à nossa estratégia. Se nós achamos que é só vir à igreja, ouvir a mensagem, que Deus vai jogar um pozinho de bênção na sua vida, você está enganado, eu estou enganado. Eu tenho que estar atento diariamente, igual um cachorro lambendo água. Estou atento a tudo que está acontecendo. Eu pergunto aos irmãos, vocês estão antenados ao que está acontecendo no nosso Brasil? Vocês estão conseguindo ver igrejas se dividindo, famílias se dividindo, por causa de quê? Política. Meus irmãos, Deus nos chamou para fazer política. Deus nos chamou para ser o quê? Sal e luz. Nós precisamos refletir como espelho a glória do Senhor. Vamos entrar numa nova campanha política e de novo vamos ver crente brigando por causa de política. Satanás está dando risadas, meus irmãos. Nunca houve tanta briga dentro das igrejas do que agora. E é preciso estar atento. Deus quer pessoas assim, atentas,
Entenda, irmãos, que nessa história bíblica, Deus nos ensina que Ele pode fazer mais com poucos comprometidos do que com milhares que estão seguindo uma vida cristã indiferente. Deus não está preocupado com quantidade, mas com aquela qualidade, com a espiritualidade. Sabe o que acontece com Gideão? Sabe onde o exército de Gideão vai terminar toda essa história? Justamente num lugar igual Gideão começou lá no início. Dentro de quê? De um recipiente, de um tanque de prensar uvas. Veja comigo agora o verso 25 desse capítulo 7, para terminar. Eles então prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na rocha de Oreb. E Zeebe aonde? No tanque de prensar uvas de Zeebe. Quem estava no tanque de prensar uvas, tendo estratégia de guerras, lá no início? Gideão. Agora Gideão, o seu exército termina matando aqueles líderes justamente num tanque de prensar uvas. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb, de Zeebe a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Ou seja, é algo bélico, é algo cruel, algo que derramou muito sangue, mas é registro histórico de guerras naquela época. O que acontece aqui é que Gideão, com apenas 300 homens comprometidos, conseguiu vencer aquela batalha. Nesta noite, Deus nos convida a juntarmos a este exército imbatível. O exército de Deus não está resumido em 300 pessoas, mas em milhares e milhares espalhados por este mundo. Em milhares, milhões que já estão no céu adorando o Cordeiro de Deus. E quem sabe você precisa nessa noite tomar uma decisão ao lado de Jesus para fazer parte desse exército imbatível. Talvez você hoje precisa ser dependente de Deus e parar de viver uma vida independente de Deus, porque a independência de Deus te levará à morte. É a noite de você amar a sua igreja, mesmo que em alguns momentos esses soldados medrosos te machuquem, mesmo que em alguns momentos esses soldados despreparados firam você com palavras ou ações, porque isso pode acontecer. Mas entenda uma coisa, você estando na casa de Deus, na igreja do Senhor, você está fazendo parte de um exército que é imbatível, porque o nosso general é Cristo e nós somos um povo vitorioso para sempre. Jesus é o nosso general, e se Ele está conosco nessa batalha, nós vamos vencer. O grau de maturidade da nossa vida vai revelar exatamente o quanto nós temos dependência de Deus ou independência de Deus. Seremos sal e luz na hora da crise ou não seremos sal e luz? E quando eu e você desfrutarmos da dependência de Deus, nós vamos vislumbrar o extraordinário, o sobrenatural de Deus sendo derramado sobre nossa história. Deus faz o impossível acontecer. Você crê nisso? Será que você pode dizer: a minha batalha pertence ao Senhor? A minha batalha pertence ao Senhor. Porque o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz para me fazer mais do que vencedor. Eu não quero ser covarde. Eu não quero ser descuidado. Eu quero fazer parte desse exército como alguém dependente do Senhor. Então eu quero dizer para você que Deus pode fazer muito mais com poucos comprometidos do que com milhares que o seguem indiferente. Deus sempre tem um plano de livramento. E Deus nessa noite está proporcionando para você esse grito de liberdade, porque você vai dizer: eu quero viver dependente de Deus e ter vida em abundância. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você a pensar um pouco naquilo que você tem vivido. A igreja tem gritado que nós somos independentes deste mundo. Nós somos independentes de Satanás, mas somos totalmente dependentes de Deus. Somos livres para sempre por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Cada gota de sangue que Jesus derramou naquela cruz foi para nos trazer vida, para nos trazer paz, restauração, perdão. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você talvez esteja afastado da igreja de Cristo. Talvez você esteja afastado do Cristo da igreja, por isso você se afastou da igreja de Cristo. Talvez nessa noite você esteja como aqueles 22 mil homens, porque você estava com medo, você se acovardou diante desta corrida da fé, você ficou chateado porque alguém te magoou, você ficou chateado porque aconteceu algo que você não gostou, e aí você se afastou de Deus, do exército do Senhor. Não olhe para os soldados,
Olhe para o seu general, Ele é Cristo, Ele nunca te decepcionará. Talvez você esteja descuidado na sua vida cristã. Você tem passado mais tempo mexendo no celular do que lendo a palavra, do que orando, do que buscando a face do Senhor. Essa noite Deus quer mudar a história da sua vida para sempre. E Ele pergunta a você, você quer? Você pode ser um valente guerreiro, uma guerreira valente. O Senhor quer mudar a história da sua vida hoje. Ele perdoa os seus pecados. Ele é misericordioso. Assim como Ele foi com Israel, Ele te dá mais uma chance nessa noite. Chance de você abandonar aquilo que o mundo tem te oferecido até agora. Entregue sua vida por completo a Jesus Cristo. Eu convido a igreja a ficar em pé, em nome de Jesus. Mas eu quero orar por você nessa noite. Você pode ter chegado aqui hoje quase que empurrado, sem forças, desanimado, pensando em desistir. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer mudar a história da sua vida para sempre. Se você quer fazer isso, então sai do seu lugar, venha. Diga, Senhor, aqui estou. Eu não quero fugir igual os 22 mil. Eu não quero cair de uma forma descuidada na minha vida, como aqueles 9.700 homens. Diga para o Senhor, Pai, eu quero ser como aqueles 300 homens que confiaram no Senhor e acreditaram no Teu livramento. Eu entrego minha vida a Ti, Senhor. Eu entrego os meus problemas a Ti, Senhor. Eu peço perdão a Ti pelos meus pecados. Faça isso agora. Eu não quero demorar porque ainda vamos celebrar a ceia. Então vem aqui agora. Se Deus fala ao teu coração, Deus quer usar você, Deus quer transformar você. Deus quer que você comece pela sua casa, como Gideão começou, a levar a purificação, a mensagem de salvação. A sua casa poderá ser transformada assim, a começar pela instrumentalidade da sua vida. Então venha, diga, Deus, use minha vida na minha casa, Senhor. Use minha vida, Senhor, no meu trabalho. Aqui estou, Senhor, preciso de Ti. Se Deus fala ao teu coração, vem aqui à frente agora. Eu quero orar por você. Eu quero colocar sua vida diante de Deus. Se Deus fala com você, você quer entregar sua vida a Jesus, pode vir. Em nome de Jesus. Pode vir. Ele me conhece. Quebranta o meu. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Transforma-me conforme a tua palavra. Uma criança teve uma coragem de falar isso. Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Há quantos anos você está vindo à igreja e não tomou uma decisão? Venha. Eis aqui agora o dia aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação, da reconciliação. É noite de transformação. Venha. Deus abençoe. Você pode estar desanimado, depressivo, afastado. Venha. Deus quer mudar a história da sua vida. Pode vir. Há mais alguém? Pode sair do seu lugar. Mas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Transforma-me, enche-me, me usa-me, sonda-me.
louvar nessa noite por cada vida que pôde vir aqui à frente. O Senhor conhece, ó Deus, as lutas que cada um tem passado. O Senhor conhece a história de cada vida. Obrigado, Senhor, porque cada gota de sangue derramado naquela cruz foi sobre cada vida dessa, sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Ó Deus, assim como Gideão experimentou aquele momento em que ele precisava abandonar a vida de pecado, jogar por terra todo o altar de Baal, parar de pensar da maneira que ele pensava, nós queremos também dizer a Ti nessa noite, Senhor, usa-nos, ó Pai. Nós queremos ter uma mente, a mente de Cristo. Nós queremos refletir como espelho a glória do Senhor. Meu Deus, nós cremos que o extraordinário do Senhor vai acontecer no ordinário da nossa vida. Louvado seja o Teu nome. Sabemos, ó Deus, que o Senhor usará poucos comprometidos com o Teu reino, do que muitos que só fazem volumes e querem viver uma vida indiferente à fé cristã. Meu Pai, aqui está a Tua igreja reunida. Igreja que Te ama, Senhor. Uma igreja que tem enfrentado batalhas, ó Pai. Nesses tempos que o nosso país, ó Deus, tem sido um palco de guerra. Pai, sare esta nação, meu Deus. Pai, esteja com os governantes desta terra, para que eles possam se arrepender dos seus maus caminhos, se converter ao Senhor Jesus e possam, ó Deus, fazer um governo digno, justo e reto diante de Ti e para com a nação brasileira. Eu faço esta oração, Senhor, pedindo as bênçãos do Senhor, orando em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga: Deus abençoe a sua história. Deus abençoe a sua história. Eu quero convidar os diáconos, diaconisas a virem aqui à frente. Depois de dar esse abraço, você pode se assentar. A igreja pode se assentar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Aqui está um momento maravilhoso do exército de Cristo aqui na terra. Um momento em que nós celebramos a nossa comunhão. Podemos ter nossas diferenças, podemos ser pessoas falhas, mas nós temos o poder do sangue de Cristo sobre nossas vidas. Nós pedimos perdão, a reconciliação na igreja, tudo pelo poder do nome de Jesus. E por isso diz assim 1 Coríntios 11, 23: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É por isso que há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e vários que já dormiram. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, a pensar na sua vida, a não pensar em quem está do seu lado que vai participar da ceia, mas em você. Examine-se a si mesmo, veja como está o teu coração. Talvez você esteja aqui magoado com alguém, com raiva, e você tem até o direito de ficar com raiva porque pode ter sido algo difícil, mas a Bíblia diz que nós devemos amar, perdoar, caminhar mais uma milha. Converse com Deus agora, em nome de Jesus.
Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és o nosso advogado fiel. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso intercessor jurídico. Obrigado, ó Espírito Santo de Deus. Tu és o nosso intercessor existencial. É o Senhor que intercede ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, pelo Teu plano tão lindo de salvação, em enviar o Teu Filho para morrer naquela cruz, puro, santo, digno, de receber sobre Ele todas as nossas culpas. Obrigado, Senhor, porque pelo sangue de Jesus nós temos livre acesso a Ti. Obrigado, Senhor, porque agora como igreja podemos viver a nossa individualidade na unidade pelo sangue de Jesus. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe que cada um tem passado, o Senhor ouviu cada oração neste lugar, e que este momento seja primeiramente agradável a Ti, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Nós vamos cantar enquanto os elementos serão distribuídos. Você que é evangélico, está em comunhão com a sua igreja, você pode participar conosco também deste momento tão santo na vida da igreja. Vamos adorar o Senhor? Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Alguém ficou sem receber os elementos? Levante muito suas mãos. Aqui no louvor todos receberam, lá em cima, todos. Ah, pianista. Faltou aqui, irmão. Paulo vai levar. Lá em cima teve mais algumas pessoas que não receberam. Ok, os diáconos podem vir. Vamos continuar adorando ao Senhor. texto diz, 1 Coríntios 11, 23, porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, que teve o seu corpo rasgado naquela cruz em nosso lugar, participemos do pão. Convido para fazer esta oração a irmã Leia. Agradeça pelo corpo de Cristo que foi rasgado naquela cruz em nosso lugar. Diaconiza, irmã Leia. Querido Deus, amado Pai, graças te rendemos, Senhor Deus, porque neste momento estamos aqui como igreja do Senhor. Amém, ó Deus. Recordando, Senhor Deus, o seu sacrifício naquela cruz, aonde o Senhor derramou o seu sangue por cada um de nós. Queremos, Senhor, nesta hora, de uma maneira muito especial,
agradecer ao Senhor por tão grande amor por nós. Obrigado, Jesus. Essa é a oração que nós fazemos agradecidas no seu nome, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. O texto continua nos ensinando no verso 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, pelo sangue de Cristo nós somos um no Senhor. O sangue de Cristo é o passaporte para uma nova vida. Nós, em memória dele, participemos agora do cálice. Deus, nosso coração está cheio de alegria. Nós não merecíamos, ó Deus, tanto amor. Obrigado, Senhor, porque o plano de salvação é lindo, é poderoso. Obrigado porque o Senhor amou este mundo de tal maneira, com tanta intensidade, que o Senhor enviou o seu melhor, o seu único filho, para morrer naquela cruz e derramar o sangue precioso por nós. Obrigado, ó Deus, porque pelo sangue de Cristo hoje podemos dizer aqui na igreja que nós somos um no Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, que pelo sangue de Cristo a igreja tem marchado e as portas do inferno não têm resistido ao avanço da tua igreja. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós hoje podemos dizer que a batalha é do Senhor, porque o Senhor venceu nossas lutas, o Senhor nos deu a tão grande salvação. Abençoe nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor se agrade de todo este momento, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Eu quero convidar você a ficar em pé, a dar a mão em quem está do seu lado nesse momento. Pode colocar o cálice no banco. E neste momento, diante do que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, eu quero convidar você a fazer uma oração em frase e a dizer a Deus aquilo que Deus, pelo seu Espírito, está falando com você. E logo depois eu estarei encerrando a oração, dando a bênção apostólica, e vamos cantar com o Ministério de Louvor encerrando este culto. Oremos. Amém, Jesus. Amém, Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Oh, Deus, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por estar sempre conosco em todas as nossas lutas, nos concedendo. Aleluia, Jesus. Amém. Obrigado, Deus, pela nossa família. Obrigado, Jesus. Oh, Deus, obrigado. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Amém, ó Deus. Ó Deus, obrigado, Pai. Amém, ó Deus. Obrigado porque morreu para nós, para salvar os pecados. Amém. Ó Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará em nossas vidas. Cremos, como diz Filipenses 1:6, que o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas. E é o mesmo Senhor que há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Que o teu grande amor este que não temos como medir a altura, a largura ou a profundidade,
porque o teu amor excede a nossa razão. Que a tua graça, maravilhosa graça em Cristo Jesus, e que a consolação do teu Espírito Santo esteja com o teu povo aqui e espalhado por este mundo, hoje e para sempre. Amém. Vamos cantar com alegria esta noite. Você pode celebrar ao Senhor comigo. No próximo sábado teremos aqui à noite uma boda de ouro. Irmão Joelson, irmã Silvana, vão ter muita alegria de ver os irmãos aqui à noite, às 19 horas. Então venha participar conosco. Que Deus abençoe sua vida. Solte a sua voz, cante ao Senhor.